Eu sempre gostei de desenhar. A maioria das crianças, assim, a gente fica desenhando bastante. Eu era bastante incentivado por meu irmão também. Ele gostava muito de história em quadrinho, a gente acompanhava muito história em quadrinho, então acho que esse foi o primeiro grande incentivo e inspiração, assim. E aí, desde pequeno, eu acabei fazendo algumas aulas de desenho ainda criança, né? E aí eu gostava, assim, a hora que, durante o dia, quando eu estava, às vezes em casa, assim, um momento que estava muito sem fazer, não tinha muito o que fazer, assim, eu subia no muro, ficava de cima do muro, assim, olhando a rua e ficava desenhando. Quando eu fui fazer faculdade, eu fiz publicidade e propaganda, e dentro do curso de publicidade tem a fotografia. E aí foi uma outra paixão, porque daí eu acabei ficando um bom tempo no laboratório. E a partir daí eu comecei a criar um gosto muito grande pela foto. E não me imaginava também trabalhando como ilustrador até então. E aí, me formando, eu fui trabalhar em agências. Coincidentemente, por gostar de fotografia, né, e por já me envolver assim, mesmo em agências de publicidade que eu trabalhava, eles me pediam para fazer a parte de fotografia, então eu saía fotografar. Ainda nesse período, eu fui chamado para um jornal de ciência e tecnologia de São Carlos, que era um jornal específico, assim, dessa área. A gente pegava muito pesquisador, então tinha que fazer muito retratos, acompanhava muito dessas pesquisas que acontecem em São Carlos, né, um polo grande assim, de pesquisa nessa área. E aí eu comecei ainda a tomar mais gosto, porque aí começou a ficar mais ligado ao fotojornalismo mesmo, assim, que foi quando a paixão ainda pela foto aumentou. Depois eu fui chamado para trabalhar na Tribuna aqui de Araraquara, onde eu fiquei durante um bom tempo fotografando, fiquei como fotojornalista. No final, ainda um pouco antes de eu sair da Tribuna, eu fui promovido para editor de fotografia também, o que foi uma outra visão, um outro lado assim, muito legal da profissão, de poder enxergar. Comecei a ter contato com muita gente, o que me chamaram para fazer fotos também diferentes. Eu tinha que fazer fotos de artistas, ou para bandas, ou para divulgação, então eu tinha que explorar outra linguagem também da fotografia. E paralelo a isso, eu também não tinha como não utilizar a fotografia como uma linguagem artística, né? Então, muitas fotos eu acabava fazendo por gosto, assim. Eu acabei depois até fazendo algumas viagens que eu fiz por conta, assim, por lugares que eu sempre tive sonho de registrar, como o Chile, Ilha de Páscoa, ou trabalhos mais recentes, por exemplo, em 2015 eu estive na Amazônia acompanhando um grupo de médicos que foi atender uma tribo indígena que era um pouco mais isolada, ela não tinha tanto acesso, assim, era um acesso um pouco mais difícil. O que eu tento nas minhas fotos é trazer o máximo de intimidade possível. É tentar fazer com que quem está olhando para a foto faça parte daquele ambiente, assim, se imagine naquele ambiente. É uma proposta bem difícil, né? Eu não sei se eu consigo isso, mas tanto é que eu não tento fazer fotos que são muito produzidas, né? Claro que quando o serviço exige, ok, né? Para empresas, para publicidade e tal, mas dentro dessa linguagem que eu trabalho como sendo assim mais autoral, tento ser o mais espontâneo possível. Então, para isso, eu tento fazer parte do ambiente que eu estou fotografando, tentar ser o mais neutro possível dentro do ambiente que eu estou fotografando, tentar interferir o menos possível da pessoa quando eu vou fazer o retrato. Então, tentar trazer o máximo de intimidade possível para quem está olhando esse trabalho depois, né? Por Araraquara ser minha terra, ser o lugar que eu nasci, fui criado, né? Aqui é onde tem a maior parte das minhas histórias, né? Então, minha referência de família, de amigos, de aprendizado, né? Então, não tem como não dizer o quanto que Araraquara me influencia. Eu acabei escolhendo aqui a estação, primeiro porque eu gosto muito, né, do lugar, do prédio, da arquitetura. Também tem uma visão legal assim da cidade. Minha avó morava aqui na Avenida Brasil, né? Então eu percorria muito aqui a Avenida Brasil. Sempre gostei muito de andar a pé pela cidade. Depois que minha filha nasceu, minha primeira filha nasceu, né, a Marina, a minha filha mais velha, hoje está com 8 anos, eu acho que essa retomada na ilustração foi grande, porque
é natural a gente retomar desenhos, retomar, assistir animação junto, retomar, ver histórias em quadrinhos junto, né? Então, eu comecei a desenhar muito para ela e eu ficava... Uma boa parte dos nossos momentos juntos eram através de desenho. A Marina é autista, assim, ela tem uma dificuldade na comunicação, na fala, né? Então, mesmo na interação, brincadeiras que são brincadeiras mais comuns, cotidianas, de interação, assim, era um pouco mais difícil, assim, em casa. Então, ela ficava um pouco mais no canto dela. E o desenho era uma forma da gente estar junto. Fazia desenhos para falar sobre o cotidiano, sobre a rotina, sobre o que estava acontecendo, para explicar um determinado assunto, para explicar o que aconteceu no dia. E aí começaram a surgir desenhos diversos. Ela acabou virando um personagem, porque eu desenhava ela, né? Começava a desenhar a gente na família para explicar as coisas. Assim, acabou virando uma Marina também como personagem, assim, claro que inspirado em coisas, de fatos reais, assim, mas essa interação começou a tomar outras formas. Porque por ela ter essa particularidade, essa forma de enxergar as coisas, ela tinha, muitas vezes ainda faz isso, o costume de ficar com objetos muito aleatórios, assim. Então ela ficava guardando em baldinho, andava com ele pela casa, objetos que eram utensílios da casa, ou então insetos de brinquedo que ela gosta muito, ou partes, pedaços de brinquedo, ou peças de algo que ela encontrava pela casa. E por estar ali desenhando, e esses objetos estarem junto com a gente, começou a surgir essa ideia de pegar os objetos e tentar dar um significado a eles, dar uma outra leitura para eles, né? Então comecei a fazer desenhos utilizando esses objetos dela. Eu acabei postando um desses desenhos no Instagram na época, por ser curioso, né? Assim, por ser algo lúdico, assim. E assim, até hoje eu sou muito grato aos amigos que começaram a incentivar a gente a lançar um livro, porque quando começaram a ver, falaram, poxa, que legal esses desenhos, né? Posta mais, por que você não coloca outros? E eu comecei a postar e começou a ter uma repercussão legal esses desenhos. E a gente começou a amadurecer a ideia de como que seria esse livro. E aí surgiu essa ideia de ser um livro interativo, um livro onde a criança possa desenhar, rabiscar, pintar. Ele foi feito no papel que a criança consiga também participar do livro. Então eu comecei a pensar em algumas poesias. Um amigo nosso que também acompanhava, assim, que escreve poesias, né? Ele mandou algumas poesias que ele escreveu pensada nos desenhos, assim, falou, cara, eu vi que você está com os desenhos que eu achei muito legal, eu escrevi algumas coisas que queria te mostrar, e foi, tipo, enriqueceu ainda mais o livro, porque veio com um olhar de fora. E hoje o livro tem comunicado com muita gente, né? A gente tem tido um retorno de muitas crianças que estão interagindo com o livro, que tem servido de ponte, de brincadeira entre pais e filhos. O lançamento do livro fez um boom, assim, lá em casa, porque começaram a nos procurar, saíram matérias, começaram a me procurar para conversar em escolas, falar sobre inclusão, falar sobre interação, falar sobre como a arte pode ajudar na comunicação. Isso tem aberto outras portas também para eu conhecer outros pais, outros profissionais, outros métodos também que têm nos ajudado muito em casa. A gente tem refletido o tempo todo sobre tudo que está acontecendo e isso tem sido enriquecedor para nós como pais, né, para a Marina. E agora tem o nosso segundo filho, que nesse meio tempo, enquanto tudo isso foi acontecendo, nasceu o Gael, né, hoje está com 2 anos. E já está começando a fazer parte das brincadeiras e tal, então para nós tem sido muito mágico. Então, eu acho que esse boom que o livro está dando, ainda não consegui parar para pensar até onde ele vai me levar, porque continuo, claro, trabalhando como fotógrafo, continuo sendo fotógrafo. Agora tem surgido muitos trabalhos como ilustrador e trabalhos não só como ilustrador, mas como animador também. Me chamaram já para fazer a animação da abertura de um programa do Dandô, que foi todo animado. Fiz um clipe animado para a música do Zé Henrique também. Então isso tem expandido para tantas formas, não me caiu a ficha, eu não consigo imaginar ainda para onde isso vai.
Mas o que eu já penso, pelo menos as minhas intenções são de lançar até mais livros assim, infantis. Então, uma comunicação que eu já achava que era íntima através da fotografia, eu acho que veio esse outro lado da ilustração, veio somar, assim, acho que uma coisa tem somado muito com a outra. São olhares diferentes, mas que são extremamente complementares, assim. Eu acho que a arte ela tem uma espontaneidade, né, no momento de se comunicar. Mesmo nessa entrevista, não sei se verbalmente eu consegui expressar tudo que eu penso, né, mas muitas coisas que a gente não consegue expressar, às vezes, em palavras, em escritas, né, às vezes a arte ela consegue um meio alternativo de você pôr para fora, de você interagir, de você desabafar, de você compreender e raciocinar. Então, a criança tem isso muito natural, né? Ela já sai colorindo, pintando, e isso vai acontecendo de uma forma muito natural e que pode ser amadurecido como qualquer outra linguagem, né? E isso eu tenho me feito rever também, assim, eu também tenho tentado amadurecer essa minha linguagem artística, assim como eu tento amadurecer outras linguagens. Eu acho que a arte ela traz elos de uma forma diferente, ela traz elos dentro de um sensorial e não só dentro do racional, né? Eu acho que ela acaba conseguindo unir um pouco dos dois. Então, acho que ela torna muitas vezes uma comunicação mais completa nesse sentido, eu acredito, né?